Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa iluminar a nossa mente por Sua palavra. Pai, estamos diante da Tua palavra, queremos entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito fale no nosso coração, nos incline ao entendimento da Tua palavra, Senhor. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 15. E quem vos fará mal, se fordes seguidores daquilo que é bom? Mas se sofredes por amor da justiça, felizes sois vós, e não temais o temor deles, nem fique perturbados. Porém, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Até aí, irmãos, nós vamos acertar. Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro está falando com aqueles irmãos que estavam na diáspora, estavam em outros países, estavam em outras localidades, por causa da perseguição aos irmãos daquela época. E Pedro escreve essa carta para fortalecer aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos injustamente, só pelo fato de servirem a Jesus Cristo, né? Então esses irmãos estavam ali sem saber o que fazer, e Pedro escreve esta carta para fortalecê-los. E Pedro começa dizendo, irmãos, e quem vos fará mal, se forem seguidores daquilo que é bom? Pedro está dizendo, quem é que vai te fazer mal se você fizer o bem? Se você for seguidor daquilo que é bom? Pedro está levantando uma pergunta retórica. A ideia é, em condições normais, quem terá motivo para prejudicar alguém que pratica o bem? É algo que nós analisamos, né? Quem pode prejudicar uma pessoa que se dedica ao bem, que faz o bem, né? Na nossa mente, a gente acha que ninguém, né? Ninguém vai de encontro a uma pessoa que pratica coisas boas, que é reto, que gosta de ser honesto. Nós imaginamos que ninguém irá se levantar. Em geral, quem vive de forma reta, justa e bondosa não atrai perseguições naturais. Esse é o nosso pensamento, né? Aquele que vive de forma reta, justa e bondosa não atrai coisas ruins, pessoas malignas, coisas más. Não, nosso pensamento inclina a isso. Ele está incentivando os crentes a continuar fazendo o bem, mesmo em tempos difíceis. Então Pedro aqui está falando a esses irmãos, olha, mesmo que essas pessoas queiram o mal de vocês, vocês pratiquem o que é bom, pratiquem o bem. Não deixe a maldade dessas pessoas tirar o caminho, a intenção, a direção que é fazer o bem. Mesmo que eles se levantem contra você, mesmo que eles venham de encontro, não permita que eles tirem a possibilidade de você praticar aquilo que é bom. O princípio é uma vida piedosa, temente a Deus, tende a proteger você das consequências naturais do mal. Mas Pedro ignora que alguns sofrem mesmo fazendo bem. Mas Pedro não ignora que algumas pessoas sofrem mesmo fazendo bem.
Pedro manda esses irmãos, está continuando a fazer o bem, a proceder o bem deles, mesmo em tempos difíceis, mesmo no tempo da dificuldade que eles estavam ali. Mas Pedro também sabe que mesmo que você faça coisas boas, irão se levantar pessoas contra você. Mesmo que você proceda o que é bom, o que vem de Deus, pessoas que não têm o coração em Deus podem se levantar, podem querer te abater, podem querer te derrubar. Então, mas Pedro não ignora que alguns sofrem mesmo fazendo bem. Pedro sabe que fazer o bem talvez iria proteger aqueles irmãos, talvez. E Pedro tem a consciência em saber que mesmo fazendo bem, pessoas malignas podem se levantar. Por isso ele completa o versículo 14. Mas, aqui agora vamos para 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Aí Pedro vai explicar agora, ó. Mas, se sofreres por amor da justiça, felizes sois vós. O versículo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas, se sofreres por amor da justiça, felizes sois vós. O que é que Pedro quer dizer aqui? Esses irmãos estavam passando por dificuldades, por aflições, por perseguições. E Pedro diz, mas mesmo que você sofra, felizes são vocês, abençoados são vocês. Aqui Pedro reconhece a realidade. Alguns crentes sofrem mesmo praticando o bem. Então, irmãos, é algo que não é uma novidade para nós que vivemos hoje. Nossos irmãos daquela época, mesmo praticando o bem, eles sofriam perseguições. Pessoas se levantavam contra eles. Então, para nós que vivemos neste mundo, isso não é uma novidade. Podemos passar por momentos difíceis no nosso trabalho, no convívio da nossa família. Podemos passar, não estamos escapos dessas coisas. Então Pedro diz, aqui Pedro reconhece a realidade. Alguns crentes sofrem mesmo praticando bem. Sofrimento por causa de Cristo e da justiça não é derrota, mas bênção. Olha o que Pedro fala a esses irmãos. Vocês estão sofrendo, né? Porque servem ao Senhor, porque vocês querem fazer coisas boas, porque a justiça de Cristo está sobre vocês, né? Vocês estão sofrendo. A visão do mundo pode dizer, são derrotados, não valem nada. Mas Pedro vem a incentivar esses irmãos a praticar o bem, a não permitir que a maldade deste mundo abafe a vontade de fazer o bem. Então Pedro diz, pode parecer derrota. O mundo vai dizer que você é derrotado. Ali é crente, derrotado. Todo mundo critica, fala. Mas Pedro diz, mas é bênção. Glória a Deus. Ao fato de você sofrer por Cristo, ao fato de você sofrer pela justiça, por aquilo que é certo, Pedro disse, a visão do mundo é derrotado, mas a visão de Deus, é bênção. Oh, glória a Deus. Você é um abençoado. Amém, Jesus. Felizes sois vós, ou bem-aventurados. Aqui ecoa as palavras de Jesus. Onde é que Jesus fala isso? Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Mateus 5, 10 ao 12. O que é que Jesus diz? Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem
e vos perseguirem e falarem e falsamente disserem todas as espécies de maldade contra vós, por minha causa. Olha o que Jesus diz: alegrai-vos Glória a Deus. e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Para a visão do mundo, você é um derrotado, você é um Zé Ninguém, mas para Deus, você é abençoado. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, isso nos inclina a não parar de fazer o bem, mesmo que aquela pessoa queira o nosso mal, mesmo que ele se levante contra nós. Nós, cristãos, não podemos, irmãos, deixar de fazer o bem. Não podemos deixar de estender a mão para o seu inimigo. Por que Jesus diz, ó, se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Irmãos, nós devemos entender que a nossa mentalidade foi transformada. Deus transformou a nossa mente. Nós não pensamos mais como antigamente. Quando aquela pessoa vinha contra você, você ia contra ele também. Se batia na sua porta pedindo comida, vá trabalhar. Estou com sede, pegar a água da torneira e toma aqui. Nós não pensamos mais assim não, irmãos. Nós agora agimos com a mente de Cristo. Glória a E Deus. Pedro diz, ó, mesmo que estejam te perseguindo, fazendo mal, a intenção é maligna, faça o bem. Glória a E Deus. não permita que essas coisas que se levantem, ó, abafe o seu fazer bem. Não permita, não olhe para essas coisas, né? Perdoe. Olhe com piedade por essas pessoas que são perdidas, são instrumentos do diabo, eles mesmos nem sabem que estão sendo induzidos pelo maligno ali, ó, a fazer o mal, a querer o mal, a destruir, a passar na frente do outro. Mas nós temos pensamentos diferentes, irmãos. Olha o que Jesus diz, ó, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por que Jesus disse que nós somos abençoados? Porque o que nos espera é o reino dos céus, irmãos. Glória a Deus. É lá que é o nosso lugar, é lá que é a nossa recompensa. Aqui podemos ser até derrotados, ó, idiotas, malucos, mas só para Jesus nós herdaremos o reino, porque Ele nos olha como abençoados. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa semana eu vi um pôster falando daqui de Jacuípe, não, aqui perto, um irmão na praça pregando o evangelho, e ali chegou 2 funcionários da prefeitura, e ali disse, olha, não pode mais pregar aqui, viu? E a caixa vai ser apreendida, e você tem que ir em tal setor, procurar autorização para você vir pregar aqui na praça. Mas ele disse, sim, eu faço isso há mais de 10 anos, nunca ouvi falar sobre isso. Mas só que agora é assim. E aquele rapaz disse, o que está acontecendo? Ele disse, aí ele botou o celular para ele e disse, eles podem até tirar a minha caixa, mas a minha boca, ele só vai calar minha boca se ele me matar. Ele só vai me parar se ele me matar. A caixa pode até tirar, mas a minha boca, ninguém vai parar. E ele falou algo fundamental. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei. Se fosse outro, iria brigar, não vai levar minha caixa, não, é isso. Ele disse, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que é que está por detrás. Não uma pessoa que a mente está lá no céu, a mente está em Cristo, porque o que é que ele é? Abençoado. São os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse irmão, pense aqui, ó, reino dos céus. E só vai calar minha boca se você me matar. Foi aqui na Bahia, Jacuípe, não, eu não esqueci o lugar. Aqui perto. Imagine.
Eu imagino, mas já está chegando por aqui, irmãos. Já tem os irmãos lá na China que passam um tormento por servir a Cristo e são perseverantes, nada barra aqueles irmãos perseguidos, presos, humilhados, tomam seus bens, né? Os irmãos lá já sofrem. Irmãos aqui na Nigéria está passando por isso. No mês passado foram mais de 30 irmãos que morreram porque servem ao Senhor. Então, irmãos, esses irmãos são abençoados. Para o mundo pode dizer que é derrotado, são a escória do mundo, mas para Deus eles são abençoados, porque eles herdarão o reino dos céus. E Jesus fala, abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem, falsamente disserem toda espécie de maldade contra vós, por minha causa. Alegrai-vos. Olha o que tem que acontecer conosco. Alegrar, se está alegre, porque estamos no caminho certo. Porque se você for igual a eles, ninguém vai se levantar contra você. Mas se você for diferente, irmãos, quantos vão se levantar? Até nossa família se levanta, irmãos. Então nesse momento, irmãos, não fique triste, não fique abatido, alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, não fique pasmo, não fique, vamos dizer assim, tomou susto, não, irmãos. Isso é desde quando um homem de Deus se levanta na terra. É perseguido, irmãos. Há pessoas que batem de frente, há pessoas que não aceitam. É só você ver a vida dos profetas, como era. Os discípulos, o único que ficou vivo foi João, o resto tudo foi morto. E morte bárbara, irmãos. Por quê? Porque serviu o Senhor. Nós hoje vivemos na graça de Cristo, mas isso, irmãos, não nos guarda ao fato de sermos perseguidos. Não. Pode acontecer que se levante pessoa contra nós. Pode acontecer que chegue aqui, queira barrar, fechar a igreja. Pode acontecer, irmãos. Então devemos estar alerta sobre isso, mas sabendo que somos abençoados. Se fechar aqui, a gente vai ali para debaixo da árvore ali, vai pregar o evangelho ali. Se disser que não pode ali, a gente vai para outro lugar. Mas para calar nossa boca, só nos matando, irmãos. Porque nós sabemos para onde nós vamos, para o reino dos céus, o lugar que nos espera. Aqueles que deixaram a sua vida de lado para servir a Cristo, para fazer a vontade dele. Deus honra aqueles que sofrem pela causa justa. Deus honra, irmãos. Aqui a gente não vai ter honra não, irmãos. Não pense, não coloque na sua mente que você vai ser exaltado aqui. Não, irmãos. Queira ser exaltado por Deus. Seja preocupado com o que Deus acha de você. Glória. Não é fulano, não é Bertão, não é seu. Não. Eu quero saber o que é que Deus acha de mim. O que é que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, apresenta-se aprovado diante de Deus. Não é do homem, não. Diante de Deus. Se preocupe com isso. O que é que Deus acha de você? Você está fazendo a vontade de Deus? O que é que Deus está achando da sua vida, do seu proceder? Então é isso que nós devemos nos preocupar. A vontade de Deus. Porque Deus honra aqueles que sofrem por causa da justiça. O sofrimento não diminui o crente, mas o coloca no caminho da aprovação divina. Quando você passar por aperto, por alguma dificuldade, alguém querer te perseguir, fazer o mal contra você, saiba que você está no caminho certo. Você está, o sofrimento não diminui o crente. A visão do mundo pode dizer até que diminui, mas a visão divina, o sofrimento não diminui o crente, mas coloca no caminho da aprovação divina. E devemos entender, irmãos, que
que Deus permite acontecer isso para o nosso crescimento. Deus permite te passar por aflição. Deus permite que a porta se feche. Mas para isso é para o nosso crescimento. Porque como é que nós vamos crescer espiritualmente se tiver tudo de boa, tudo tranquilo, não acontece nada, só benção? Não, irmãos, a gente tem que passar por aperto também. Porque isso gera perseverança. A fé é trabalhada, no aperto. É ali que você bota o seu joelho no chão, Senhor, não estou aguentando mais, me ajuda. Às vezes precisa de um aperto para a gente buscar a Deus. A gente vê que a gente é necessitado de Deus. E às vezes Deus permite passar por aquilo, para que você possa acordar. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais o Senhor. Eu tenho que ter mais comunhão com a igreja. E isso muitas vezes é instrumento de Deus para o nosso crescimento. E esses irmãos aqui desta época estavam passando por isso. Mas Pedro diz, não deixe isso abalar vocês não. Não pare de fazer o bem, porque vocês são abençoados. O que te espera é o reino dos céus. Aqui na terra você é desprezado, mas lá em cima não, irmãos. Lá somos abençoados. Pedro está dizendo, se você sofre perseguição por fazer a vontade de Deus, isso é sinal de recompensa celestial, não de vergonha. Se você sofre por amor de Cristo, se você é perseguido por amor de Cristo, Pedro diz que isso é sinal de recompensa celestial, irmãos. Nossa recompensa está nos céus. É o Senhor que vai nos recompensar. Mas isso não é vergonha para nós. Não. De maneira nenhuma. Ao contrário disso. Isso está provando que estamos caminhando no caminho certo. No versículo 14 ainda, irmão. E não tem mais o temor deles, nem fiquem perturbados. Pedro nos fortalece dizendo, não teme aquele que levanta contra você. Não fique com medo dele. Não fique desesperado. Não. Por que Pedro fala isso? Aqui Pedro cita Isaías capítulo 8, versículo 12 e o 13. Vamos ver o que é que Isaías fala, irmãos. Isaías capítulo 8, versículo 12 e o 13. Não diga vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá. Uma conspiração. Nem temais vós o que eles temem, nem estejam atemorizados. Santificai ao Senhor dos exércitos, a Ele mesmo, e permite que Ele seja o vosso temor, e permite que Ele seja a vossa reverência. Isaías fala aqui, Isaías fala que não deixe o temor destes homens te apavorar. Não fique com medo, não fique perturbado, mas o contrário, santificai ao Senhor dos exércitos. E a Ele mesmo, e permite que Ele seja vosso temor, e permite que Ele seja a vossa reverência. Então, Isaías está dizendo que quando o temor dos homens se levantarem contra nós, a maldade dos homens se levantar, Isaías está dizendo que nós não devemos temer, ao contrário, devemos nos santificar diante de Deus. Nós devemos temer a Deus, nós devemos ter reverência a Deus. Ele ensina que os crentes não devem temer a ameaça humana. Nós não devemos ficar com medo de ameaças. Aqui esses irmãos desta época, Pedro está fortalecendo esses irmãos. Não temam o que se levanta. Não fique com medo, não fique perturbado. Não deixe isso abalar seu coração. Não turbe o nosso coração. Não devem deixar o coração quieto, assustado ou abalado. Não. O temor de Deus deve ser maior que o temor dos homens. Então Pedro nos diz, não teme, não fique com medo daquilo que se levanta, mas tema a Deus, olhe para Deus,
Coloque tudo isso diante de Deus. Confie em Deus. Glória a Deus. A providência, irmãos, vem do alto. Vem do trono de Deus. É de lá que vem, irmãos. Mas se você temer e ficar com medo, você não vai ter temor de Deus. Você não vai buscar a Deus. Você vai ficar apavorado sem saber o que fazer. Mas o crente, irmãos, o crente no lugar da dificuldade, no lugar da perseguição, da aflição, o crente teme a Deus. Porque é melhor temer a Deus do que os homens. Paulo diz, ó, se eu quisesse ser servo de Deus, se eu quisesse ser servo dos homens, não seria servo de Deus. Então o que nós devemos olhar neste momento? Olhar para Deus. Amém. Colocar tudo na mão dele. O temor de Deus deve ser maior do que o temor dos homens. Não fique apavorado, não fique perturbado, mas tema a Deus. Não tenha medo dos inimigos, tenha reverência a Deus. Ele é quem guarda, sustenta e recompensa. Olhe para onde você tem que olhar no momento da aflição, no momento que se levantam contra você, quando começa a fazer armadilhas contra você. Olhe para onde você tem que olhar. Para Deus. Por que eu tenho que olhar para Deus? Porque eu tenho que temer, ter reverência a Deus. Ele é quem guarda, sustenta e recompensa. Glória a Deus. É o nosso Deus que nos guarda, irmãos. É Ele que nos protege. É Ele que está no controle de tudo, irmãos. Não temos que ter temor nas situações. Não devemos ficar perturbados. Não, ao contrário, temer e ser reverente a Deus. Porque é dele que vem o resultado, a resposta. É Ele quem guarda, sustenta e recompensa. Então nossos olhos, no momento da dificuldade, tem que estar em Deus. Lembra de Josafá, quando 3 reinos se levantaram contra ele? O que foi que aquele homem fez? Ele pegou aquela carta de ofensa de Senaqueribe, ele foi até o templo de Deus e apresentou a carta. Olha aqui, Senhor, o que esses homens querem fazer. Nós não vamos conseguir lutar contra esses homens. 3 nações se levantaram. Senhor, não temos o que fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Amém. Meus olhos estão em Ti. Então Josafá disse que o temor dele, a reverência era Deus. E o que Deus faz? Ele diz, vai, fica tudo em pé, só olhando, deixa eu agir. E ali Deus traz uma loucura no meio daqueles 3 povos, que um começa a matar o outro. Um começa a matar o outro ali, e o povo de Israel só em pé olhando, eles mesmo se mataram lá. Depois foram 3 dias pegando despojo. O que é o despojo? O dinheiro, a prata, o ouro, as armaduras, as espadas. 3 dias o povo de Israel tirando aqueles tesouros dos cadáveres que ficaram. Deus não agiu? Deus não conduziu? Precisou você ficar louco? Não, irmãos. Irmãos, temos um Deus. Devemos confiar nele com todo temor e temor, irmãos. Não importa quem vai se levantar, irmãos. Não importa. O que importa é que você olhe para ele. Porque ele guarda, sustenta e recompensa. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que Pedro fala. Porém, santificai ao Senhor Deus em vosso coração. Neste momento de aflição, neste momento que as coisas se levantam contra você, aqui nessa situação aqui contra o povo de Deus, homens malignos se levantaram, perseguiram, fizeram muitas coisas ali com o povo de Deus. Por que Pedro diz, porém, santificai ao Senhor Deus em vosso coração? O que Pedro quer dizer? Essa é a resposta de Pedro ao medo. Olha qual é a resposta que Pedro traz para o medo, para a aflição. Significa tornar o Senhor o centro da reverência interior.
honrá-lo com soberania, dar a Deus um lugar de prioridade e confiança. O que nós devemos fazer no momento difícil, no momento que tudo se levanta contra você, que quer lhe matar, quer lhe derrubar? O que você tem que fazer, crente? Olha o que Pedro diz, ó: tornar o Senhor o centro da reverência. No momento de dificuldade, devemos buscar a Deus, buscá-lo com todo empenho, irmãos. Não pense que a sua força vai fazer algo, não, ou a sua inteligência, não. Mas o crente, neste momento, larga a força de lado, larga a inteligência de lado e torna o Senhor o centro da reverência interior. Onde é essa reverência? O coração. Glória a Deus. Vira seu coração para Deus, honrá-lo com soberania, dá a Deus um lugar de prioridade e confiança. No momento da dificuldade, irmão, o que nós devemos fazer? Dar prioridade a Deus, buscar a Deus e confiar na providência dele. Aguardar a providência do Senhor. Se Deus é santificado no coração, o medo do homem perde a força. Se você sabe o Deus que você serve, se você tem um conhecimento deste Deus, o medo perde a força, porque o que é maior do que Deus? Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém. Então o medo, acabou o medo. O medo não se levanta mais. Porque se temos um Deus que nada pode contra ele, nós vamos temer o quê? Nada. Oferendas? Vamos temer espíritos malignos? O que é maior do que Deus? Se Deus é santificado em teu coração, se Deus é o centro do seu coração, se Deus é o habitar do seu coração, o medo não tem lugar para ficar. O medo não consegue entrar, irmão, porque o seu coração está cheio de Deus. Ele é o centro de tudo. É para Ele que eu vivo. Ele é o meu Senhor. Tudo que eu preciso inclina a Ele. É assim mesmo. Quando se levanta, eu busco a Ele. Assim mesmo. Então, eu tenho de quê? Eu fiquei feliz quando aquele irmão disse: eles só vão parar minha boca se me matar. Ele só vai calar minha boca se me matar. Que acha que não leva? Mas a minha boca só vai parar quando me matar. Dá um tiro na minha cabeça. Pronto. Aí cala minha boca. Mas não, quem é que vai calar? Este homem está cheio de Deus. Ele não temeu. Ele teve o temor a qual Deus nos pede para ter. Ele procurou saber onde é que eu tenho que ir para conversar, para ter autorização. Ele não procura tal órgão da prefeitura. Então, pronto, eu vou lá. O que é que Deus nos manda fazer? Obedecer às autoridades. Ele foi sábio, onde é? Aquele órgão ali está pronto, eu vou lá. Amanhã eu vou lá procurar saber. Foi sábio, mas também ele não temeu aquilo que se levantou contra ele. A minha boca só será calada se ele me matar. Se eu tiver caixa, eu falo com a boca mesmo. Então é isso, irmãos, que nós devemos focar. E é isso que Pedro está chamando esses irmãos aqui, que estavam perseguidos, estavam sofrendo, passando aflição. Santifique Deus no teu coração. Não tema, não tenha medo. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Se nós tivermos esse entendimento, irmãos, se nós tivermos isso na nossa mente, nosso coração, quem se levantará contra nós, irmãos? Medo de quê? O diabo? O que o diabo vai fazer, irmãos, com o filho de Deus, com a filha de Deus? Você viu que Jó ali, ele só entrou na vida de Jó porque Deus permitiu. Ele não invadiu, não, irmão. Deus disse: vá, mas não mate. Chegou até o ponto de tocar na carne e no osso. Mas Deus disse: não mate.
Ele conseguiu matar? Não vai, irmãos, porque até ele teme a Deus, até ele obedece a ordem de Deus, porque ele sabe quem pode ser mais do que Deus. Ele sabe. Aqueles que não é filho ou filha de Deus, ele faz o que ele quiser, porque está aí no mundo aí, ó, tá à toa, não tem dono não, irmãos. Então ele entra, acaba com a vida, faz miséria. Mas aquele que é servo de Deus só vai entrar se Deus permitir. Se Deus quiser te provar, para que você cresça mais em espírito, Deus pode até permitir. Mas Deus está ali observando, só vai até ali, dali não passa. Então, irmãos, entenda que no momento da dificuldade, no momento que se levantar contra você, no momento que quiser te perseguir, quiser te maltratar, santifica o Senhor em teu coração. Coloca Deus em primeiro lugar. Confia em Deus. E Pedro diz, irmãos, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro disse, você vai passar por aflição, você vai passar ali por perseguição, mas esteja preparado para responder àqueles que querem saber por que você persevera. Por que você ainda está de pé? Porque eu fiz o que fiz com você, você ainda está de pé. Então Pedro diz, e estais sempre preparado para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aquele vai tentar lhe derrubar, vai levantar demônios contra você, mas você continua de pé. Glória a Deus. Não abalou, não pegou nada. É desse jeito. Mas essa pessoa vai querer saber qual o motivo que você está de pé. Então Pedro diz, esteja preparado. Para quê? Falar de Cristo. Oh, glória, aleluia. Esteja preparado. Eu fiz acontecer. Meu Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. Eu sirvo a Ele. Ele é o meu Senhor. Santo é teu nome, Jesus. O cristão deve estar pronto para explicar sua fé. Porque eles vão querer saber qual o motivo que não aconteceu nada com você. Tentou, mas não conseguiu. Então ele diz, o cristão deve estar pronto para explicar o motivo, a sua fé, da sua dureza, e você está de pé. Isso não significa discursos agressivos, mas apresentar a razão da esperança, explicando porque cremos em Cristo. Testemunho com clareza e convicção. Quando vierem saber por que você ainda está de pé, porque nada pegou em você, você vai testemunhar daquele que você serve, com clareza e convicção. Glória a Deus, aleluia. Falar daquele que é seu Senhor, falar daquele que te guarda, que te protege, que te livra, que dá o caminho de escape, testemunhar de Cristo, com clareza, com convicção, com certeza de quem você serve. Porque, irmãos, com certeza, aquele que se levanta contra você vai querer saber por que não aconteceu nada, por que não está de pé. Eu corri, fiz, aconteci, falei com o fulano, falei com o ciclano, mas está ali. O que está acontecendo? Porque eu sirvo não presta, não é? Por que isso? E aí nessa hora você vai falar de Cristo. Então aquele vem a querer saber o porquê, o motivo da sua fé, o motivo de você estar de pé. Aí você vai explicar o que é. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu não sirvo uma estátua de gesso, de madeira. Não, eu sirvo ao Deus vivo. Eu não me ajoelho diante de uma imagem de barro, não. O meu Deus está vivo, está sentado à direita do Pai, intercede, guarda, me livra de todo mal. É nessa hora que você vai explicar quem você serve, irmão. É assim mesmo. É nessa hora que você vai testemunhar do rei a qual você serve. Glória a Deus. E no finalzinho, irmão, do 15
Pedro diz, ó, com mansidão e temor. A atitude deve ser mansa. Como é que você vai chegar a essa pessoa que irá lhe questionar porque você não está de pé? A atitude deve ser mansa, humilde, gentil. Não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa querer ser melhor do que ele. Não, você vai chegar com humildade, com gentileza. E isso é fruto do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Você vai mostrar quem está sobre você. Você ser humilde, ser gentil. E também com temor, reverência a Deus, seriedade espiritual, não arrogância. Você vai apresentar o motivo da sua fé a esta pessoa com humildade, com gentileza e também com temor a Deus, com reverência a quem você serve. Reverência a Deus, seriedade espiritual, com convicção que você é um templo do Espírito de Deus. Glória a Deus. E não com arrogância. Não querer ser melhor do que ele. Não, irmãos. Isso não habita mais em nós, irmãos. Não é defesa, orgulho, mas testemunho e humildade. É assim que você tem que se testemunhar de Cristo. Permaneçam firmes, sem medo, honrando a Deus no coração, e esteja sempre pronto para explicar sua esperança de forma humilde e reverente. Por isso, irmãos, que é bom a gente estudar a palavra de Deus, é bom a gente ter o conhecimento da palavra, é bom a gente saber quem é Jesus Cristo, é bom a gente saber quem é Deus, quem é o Espírito Santo, porque nesse momento que a pessoa quiser questionar, você vai dizer, ó, eu sirvo a um Deus vivo. Aleluia. Ó, o Deus que fez o céu, a terra, eu sirvo a Ele. É Ele que eu sirvo. Eu sou templo do Espírito de Deus. Ele habita em mim. Por que Ele habita em você? Porque eu creio em Jesus Cristo. E Cristo me fez ser templo do Espírito dele. Amém. Então é nessa hora que você vai testemunhar quem você serve. O bem geralmente protege, mas não sempre. Devemos ter essa convicção. Você fazer o bem protege, em aspas, mas nem sempre. Sempre vai se bater com pessoas ruins. Então devemos ter essa convicção, irmãos. E mesmo você fazendo o bem, pessoas irão se levantar. Se o sofrimento vier, Deus o transforma em bênção. É assim mesmo. Sabemos que o sofrimento do crente é transformado em bênção. Se você está sendo perseguido por quem você serve, se pessoas se levantam contra a justiça a qual você serve, você é justo, você é reto, você desvia-se do mal. Se alguém se levanta contra essas opções, não fique apavorado. Não, porque Deus transforma em bênçãos. Lembra? O Senhor disse, ó, abençoados sois vós, quando for perseguido pelo meu nome. A resposta ao medo não é fugir. Não, mas consagrar o coração a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, não devemos se apavorar com medo, fugir, ficar desesperado, não saber o que fazer. Não, mas o contrário, ó, santifique Deus no seu coração. Busque o Senhor, queira mais Ele, deixe Ele habitar em seu coração mais e mais. Não fique com medo, não fique apavorado, não, mas ó, consagra o seu coração a Deus, inclina seu coração a Ele. O cristão deve ser um testemunho vivo. Devemos ter essa convicção. Nós somos um testemunho vivo. Pronto para explicar sua fé com mansidão. Esteja preparado para quando questionarem a respeito da sua fé,
você responder com convicção e mansidão a quem você serve, o que Ele fez na sua vida, como eu era antes e como eu sou agora em Cristo Jesus, como Ele me transformou, como Ele mudou a minha mente, como Ele tirou o coração de pedra, botou o coração de carne, que é sensível à ação da sua palavra. Então, tenha convicção e mansidão para explicar aqueles que chegarem diante de você, querendo questionar o propósito da sua fé, a quem você serve. Tenha mansidão para explicar. Que Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os irmãos e que o Espírito Santo possa levar essas palavras ao seu coração e te dar um entendimento dessas palavras. Em nome de Jesus, amém.